Olá pessoal, e hoje continuando a nossa série de vídeos sobre neurotransmissores, o meu assunto de hoje é sobre a serotonina. Por que eu falo desses assuntos? Você já percebeu que à medida que as pessoas vão envelhecendo, vão surgindo alterações neurológicas, psiquiátricas, comportamentais? Exatamente. Então, o objetivo dessa série de vídeos, nós falamos já sobre a dopamina, falamos sobre a acetilcolina e pretendemos, nos próximos vídeos, ainda falar de outros neurotransmissores muito importantes para nós, os seres humanos. No caso, a serotonina, ela é responsável pelo humor das pessoas. A concentração da serotonina maior é no lobo occipital. Claro que ela atua no cérebro todo, mas com uma concentração maior, já pesquisado pelos cientistas, no lobo occipital. Bom, a serotonina ela é fabricada numa área do cérebro chamada núcleos da RAF. É uma região extensa, como você pode ver aqui em verde, que está logo anterior ao cerebelo, e ela apresentam algumas áreas que já foram estudadas pelos cientistas. Então vamos dar uma olhada aqui. Aqui nesta área em verde, nós temos a área que eles denominaram por uma letra e um número, como por exemplo B2 e B4, é responsável pela movimentação e respiração. A área B3 é responsável pela dor no sentido de percepção. As áreas B6 e B7 estão relacionadas ao movimento, atenção, memória e o pensamento. A área B8 também é relacionada ao movimento, à memória, à atenção e o pensamento. A área B9 é responsável pelo movimento e a motivação. Então, o objetivo desses nossos vídeos é esclarecer a população e também a você, o profissional de saúde, que lida com pessoas que estão em envelhecimento. Aliás, todos nós estamos em processo de envelhecimento, mas todos nós queremos envelhecer com saúde, não é verdade? Então, voltando ao que nós tínhamos falado, a serotonina ela é responsável pelo humor, a regulação da pressão arterial, pela percepção da dor, pela temperatura corpórea, pelo apetite, pela motivação e pelo controle do vômito. Mas por que nós estamos falando disso? À medida que a pessoa envelhece, a sua alimentação e os efeitos danosos de uma má alimentação vão criando reações autoimunes e vão agredindo áreas do cérebro que produzem importantes neurotransmissores. Esta é uma questão que nós já vemos observando e o questionamento é feito: por que uma pessoa ela adquire a doença de Alzheimer com a idade? Você não vê um jovem com doença de Alzheimer, é muito raro. Então por que a pessoa com uma certa idade adquiriu a doença de Alzheimer, de Parkinson, uma esquizofrenia? É devido aos fatores epigenéticos. O que é um fator epigenético? São a relação do ser humano com o meio ambiente, com a alimentação e as toxinas que nós absorvemos durante ao longo da vida. Então, como nós conseguimos a serotonina? A serotonina, ela surge de fonte de dieta, ou seja, a fonte alimentar. Podemos destacar aqui as aves, o fruto do mar, os laticínios, nozes e sementes e os grãos. Essas fontes de macronutrientes, ela nos fornece um importante aminoácido essencial chamado triptofano, L-triptofano. Quando esse L-triptofano ele está no nosso corpo após a ingestão desses macronutrientes, ele sofrerá a ação
de uma enzima chamada triptofano hidroxilase, ou seja, o triptofano vai receber um radical hidroxila e vai se transformar numa outra substância chamada 5-HTP, ou seja, 5-hidroxitriptofano, que também sofrerá a ação de uma outra enzima chamada 5-HTP carboxilase, ou seja, haverá a remoção de carbonos dessa cadeia molecular para que se transforme aí então numa serotonina. A serotonina, vamos acompanhar aqui nesse exemplo. Então, aqui está o núcleo magno da RAF, núcleos da RAF, né? E eu vou tirar um pedacinho aqui para a gente observar na microscopia eletrônica. Então eu peguei aqui a junção de dois neurônios, aqui desenhado em verde, para a gente entender esse esquema didático. Então, uma vez produzido a serotonina que veio do triptofano, então aqui a serotonina é armazenada em vesículas e à medida que o corpo necessita da serotonina, ela é colocada na fenda sináptica e uma vez na fenda sináptica, ela vai fazer uma ligação com os receptores no outro neurônio, ou seja, uma recepção no neurônio pós-sináptico, e a partir desta ligação vai ocorrer uma neuroestimulação. Então vamos aqui dissecar essa neuroestimulação. Uma vez esse neurônio sendo estimulado por seus receptores, e existem pelo menos 3 grandes e importantes receptores. Existem mais, mas nós vamos falar desses 3 que são os mais importantes. Então, nós temos o receptor de serotonina 5-HT1, o receptor 5-HT2 e o receptor 5-HT3. Então, vamos falar aqui do receptor 5-HT1. Então, esse receptor nós vamos trazer aqui para baixo, para deixar ele mais ampliado, para que a gente entenda melhor. Então, aqui em azul, a serotonina ela se liga ao receptor 5-HT1, que também esse receptor ele está acoplado com a proteína G. Essa proteína G ela apresenta 3 partes: a parte alfa, a beta e a gama. Então vamos observar aqui. Uma vez estimulada a serotonina, a substância, a proteína G, ela se desgarra do receptor 5-HT1, principalmente a estrutura alfa. A estrutura alfa lá no neurônio, ela vai provocar um estímulo inibitório por uma outra enzima chamado adenilato ciclase, ou seja, um estímulo inibitório, como coloquei aqui negativo. Esse estímulo na adenilato ciclase negativo, ele vai inibir a quebra do ATP. O ATP é que fornece energia para a célula. Uma vez ele sendo estimulado, ocorrerá um potencial de ação junto com outros fenômenos para que o nervo se despolarize e ocorra a informação neurológica. Mas nesse caso, o 5-HT1 ele é inibido. Então não haverá a quebra do ATP até se transformar em AMP cíclico. Isto vai fazer com que este neurônio tenha uma queda da entrada de cálcio e um aumento da entrada de potássio. Esse fenômeno, quando ocorre na célula nervosa, nós chamamos de hiperpolarização. Ou seja, o estímulo ele fica silencioso. Ou seja, o nervo não vai fazer uma propagação do seu estímulo. Então ele fica hiperpolarizado. Mas existe um outro receptor chamado 5-HT2 que ele é excitatório. O fenômeno é o mesmo, só que ele não inibe, ele estimula. Então vamos voltar aqui no mesmo exemplo. O 5-HT2 ele vai provocar, ele vai receber a serotonina, vai provocar um estímulo na proteína G, a estrutura alfa da proteína G vai, neste caso, estimular a adenilato ciclase.
Então vamos pôr aqui positivo. Uma vez estimulando a adeninato ciclase, vai ocorrer uma quebra do ATP até chegar em AMP cíclico. E aí gerando um potencial de ação para que esse estímulo celular se propaga para as outras células. Uma outra importância do 5-HT2, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Uma vez estimulada essa estrutura alfa, ele também estimula uma estrutura da membrana celular chamada fosfolipase C, que é uma enzima que está na membrana celular. A membrana celular é formada por fosfolipídios. Essa fosfolipase C provoca uma alteração na membrana e vai originar dois outros grandes substâncias, como o diacilglicerol e o inositol trifosfato. Essas substâncias vão provocar uma série de reações químicas que vão aumentar a entrada de cálcio no retículo endoplasmático, originando uma série de reações químicas, como por exemplo a síntese de proteínas. Mas vamos falar do 5-HT3, que é um outro receptor também muito importante, que quando ele é estimulado pelos mesmos mecanismos, nesse caso aqui ele é excitatório, vai ocorrer um aumento de sódio na célula nervosa. Todos vocês que são estudantes aí de medicina, fisioterapia, bioquímica, ou seja, da área de saúde, sabem que quando entra muito sódio na célula, há uma tendência da saída do potássio e ocorrer uma despolarização da membrana. E ocorrendo aí a propagação dos neurônios sendo estimulados e uma inundação de serotonina no cérebro que vai devolver e vai controlar o humor da pessoa. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os suplementos que podem ajudar as pessoas aí que estão tomando vários medicamentos para poder melhorar o seu comportamento, melhorar o seu humor. Vale aqui salientar duas coisas importantes. Quando a serotonina é liberada na fenda